Igreja morna, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, fiquem comigo, pois nesse vídeo entenderemos o que a palavra de Deus nos ensina. E antes de começar, amados, não se esqueçam de inscrever-se no canal, deixe seu like se esse vídeo foi útil a você e não esqueça também de ativar o sininho para vocês serem notificados sobre todas as novidades. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mornidão. O que significa ser morno? Mornidão, amados, é o estado que o povo de Deus atingiu vivendo neste mundo. Quando entendemos que a carta à igreja de Laodiceia ela é profética e ela expressa o último estágio do testemunho cristão aqui na terra, percebemos que muito do que ela diz cai como uma luva para a cristandade atual. O versículo que nós lemos é este, Apocalipse 3, do verso 15 ao 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Pessoas mornas são pessoas sem opinião formadas. São como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, como está em Efésios 4,14. São um alvo perfeito para uma admoestação como a que Elias fez aos filhos de Israel no passado. Ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Isso você lê em 1 Reis 18, 21. Por que o povo não respondeu? Porque não tinha uma opinião formada. Viviam na mornidão de agir conforme a direção do vento. Aonde o vento bate, vai. Agora vamos entender essa expressão de Jesus sobre a igreja morna, em contraste daquele tempo para os dias atuais. O Vale de Lico, lá na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais. Colossos, que ela era conhecida por suas fontes de água fria, e Herápolis, que era conhecida por suas fontes de águas termais. E Laodiceia, conhecida nesta carta por sua igreja morna, que causou enjoo no seu Senhor Jesus Cristo, a gente entende que a igreja em Laodiceia ela é citada tanto no Apocalipse 1:11 e na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Laodiceia situava-se no local da cidade moderna de Denizli, Turquia, no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor. Antigamente, a água da cidade que vinha, ela via por aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. E até chegar em Laodiceia, essa água ela ficava morna. A qualidade dela não era boa. E a cidade ganhou essa reputação de ter água não potável. Então, ao engolir esta água, muitas pessoas vomitavam. Semelhantemente, Jesus foi provocado a vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia. Por isso que Jesus diz: conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Outras características de Laodiceia esclarecem a linguagem desta carta, na qual Jesus faz uma série de contrastes implícitos entre os produtos da região e as necessidades espirituais da igreja. Então, Laodiceia foi conhecida como um centro bancário e a região que produzia lã preta, ou seja, era algo fino, e um tipo de colírio para os olhos, ou seja, eles tinham um estudo de colírios para os olhos. E Jesus, o verdadeiro Criador de todos, viu as obras da igreja em Laodiceia e ficou revoltado. Não achou uma congregação fervorosa e dedicada a ele, pois a igreja ela era morna e repugnante. O orgulho dos discípulos ali de Laodiceia os cegou a ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real desta igreja, que ela era uma igreja fraca, uma igreja cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo e ela foi reedificada com recursos próprios, sem o auxílio do governo romano. Parece que a igreja sentia-se ali a mesma atitude de autossuficiência,
perigosíssima num rebanho de ovelhas que precisa seguir o seu bom pastor. Então, numa cidade conhecida por tratamentos dos olhos, a igreja se tornou cega e não procurou os cuidados do grande médico. Numa cidade que produzia roupas de lã, coisas finas, a igreja andava nua, sem a vestimenta de justiça que é oferecida pelo seu Senhor, como nós vimos isso em 2 Coríntios 5:3 e Colossenses 3 a partir do verso 9. Jesus não elogiou a igreja em Laodiceia, mas ele ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Ele sugeriu aqui 3 coisas necessárias para a igreja. Primeiro, comprar de Cristo o ouro refinado. A verdadeira riqueza, ela é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. Mateus 6:21 nós vemos, ele fala claramente, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que realmente tem valor para você? Esse símbolo que está aqui para você? Ou os valores de Deus? Segundo, comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça, como nós vemos tanto aqui no Apocalipse 3:4 e Apocalipse 19:8. Uma pergunta para nós nos dias de hoje: nós de fato temos nos purificado as vestes? Ou estamos contaminando com as coisas deste mundo? É uma pergunta. Terceiro, comprar de Jesus colírio para os olhos. Nós temos que entender que somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos, os autossuficientes, os idólatras e assim por diante. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou lá nos fariseus, quando nós lemos em Mateus 15:14 e Mateus 23 a partir do verso 25, sobre aqueles hipócritas que cuidava do corpo, que mostrava o exterior, dizendo que era tudo aquilo, porém dentro era podre, sepulcro caiado. Jesus fez essa menção. É o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo, na força do seu braço. Com certeza é difícil ouvir repreensões tão fortes, mas nós devemos lembrar, amados, que a correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor para o nosso bem. Quando nós lemos as Escrituras em Hebreus 12, a partir do verso 14, nós vemos quão lindo o nosso Deus é. Nosso Deus que corrige a quem ama. Ele diz assim: olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até a ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama, só pode disciplinar quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos. Não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos, pois, pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos agora submeter-nos ao Pai dos Espíritos, ou seja, o Pai Celestial, nosso Deus, para assim vivermos. Então, amados, nós entendemos como é importante viver. E essa atitude, a que está aqui em Hebreus 12, deve ser também guiado aos pais a corrigirem os teus filhos e também aos cristãos que corrigem os seus irmãos da fé. Então a solução ao problema dos discípulos ali em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas, porém internas, tem que ser de dentro para fora. O externo de nada vale, o que vale é o interior, porque Deus esquadrinha os corações, Deus sabe a intenção do coração. Então precisamos dar zelo para com Deus, para com a palavra do Senhor, para nós nos arrependermos dos maus caminhos e sermos justificados por Jesus Cristo. Porque Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:7. Mas a igreja aqui de Laodiceia, ela colocou uma porta fechada diante de Jesus. Ou seja, Jesus está para fora da igreja. Ele bate, mas não força ninguém a abrir a porta.
Ele chama, mas depende dos ouvintes atenderem à sua voz. Este versículo aqui reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa individual toma a sua própria decisão. É uma pergunta para mim e para você hoje: como nós vemos Jesus? Nós somos fervorosos ou somos pessoas mornas e repugnantes? Essa pergunta, meus amados, temos que responder e temos que ser verdadeiros. Que Deus te abençoe.